Então, pessoal, dando continuidade aqui ao curso de Mecânica Geral, a gente vai entrar na segunda parte do curso, e essa segunda parte começa discutindo o sistema de partículas, né? Só para a gente lembrar, na última aula a gente discutiu a prova, né? A gente fez só a correção da prova 1, e na aula de hoje, o que eu quero fazer é introduzir para vocês o problema de um sistema de partículas, tá? Discutir como as leis de Newton se aplicam nesse caso, né? E a gente vai partir daí para as leis de conservação de momento. A gente vai discutir conservação de momento linear e conservação de momento angular, tá? Então, a gente vai discutir esses dois problemas na aula de hoje. Tá joia? Então, pessoal, para a gente continuar aqui, vamos dar uma olhada, então, no sistema de partículas, né? Para isso, vamos considerar, né, um sistema formado aí por N partículas interagentes. O que eu quero dizer com partículas interagentes? Eu quero dizer que uma partícula percebe a presença da outra, né? Então, o fato de eu ter uma partícula, ela causa algum tipo de força na outra, tá? Então, vamos falar que a késima partícula, tá, tem massa mk e está localizada na posição rk. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui eu tenho o sistema XYZ, tá? Eu vou dizer para vocês que eu tenho um montão de partículas aí. Uma delas é a minha partícula K, tá? E eu vou falar que essa partícula K, ela está no espaço, na posição RK. Tá joia? Pois bem, segundo a lei de Newton, para essa partícula, para essa késima partícula, para essa daqui, ó, vamos pegar e olhar só para ela, tá? A segunda lei de Newton para ela é mk/rk, dois pontos, ou seja, a massa de aceleração dela é igual à força atuando nela, né? Fk é a força atuando nela. E a força atuando nela, a gente vai dividir em dois tipos. Eu vou chamar de força externa, que é toda força causada por agentes que não pertencem a esse grupo aqui, tá? Se eu tivesse, digamos, se eu tivesse uma outra massa, um outro corpo aqui, e esse corpo atraísse esse cara por atração gravitacional, e ele não fizesse parte do sistema, então, esse corpo aqui, ele está fazendo o que eu chamo de uma força externa, tá? Mais a somatória de todas as outras partículas J, então eu falo uma somatória de J diferente de K, das forças internas agindo na partícula, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a força que essa partícula aqui faz nessa, que essa faz nessa, essa, e assim por diante, tá bem? Então, basicamente, eu estou pegando uma das partículas, eu peguei aqui, eu chamei isso daqui de partícula J, então, eu estou olhando, por exemplo, como que essa partícula J, sei lá, atrai a partícula K ou repulsa a partícula K, tá? E eu somo em todos os J's. Então, eu chamei isso aqui de partícula J, daqui a pouco essa vira J, essa vira J, essa vira J, essa vira partícula J. Tá bem? Então, a somatória em todas as outras partículas que não sejam a partícula K. Tá legal? Então, de novo, para ficar mais claro, eu vou falar que a força K externa é a soma de todas as forças externas agindo na késima partícula, tá? O que é a força externa? De novo, é qualquer força feita por agentes que não sejam essas partículas que fazem parte do sistema. E FJK interna é a soma de todas as forças internas feitas pelas outras partículas que compõem o sistema. Tá bom? Joia? E se a gente lembra a terceira lei de Newton, tá? Vamos pensar só na forma fraca, a gente discutiu isso lá atrás, acho que na primeira aula, né? A gente sabe que a força que a partícula a força JK interna, que é a força que a partícula J, vou trocar a cor aqui, que a partícula J faz na partícula K,
é igual a menos a força KJ interna, ou seja, é menos a força que a partícula K faz na partícula J. Tá? Então, eu tenho a partícula J, a partícula K, eu tenho que, enquanto a partícula J atrai a partícula K para a direita, a partícula K atrai a partícula J para a esquerda, por exemplo. Tá? Então, isso aqui vem da lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. E veja, por enquanto, eu só estou apelando para a forma fraca. Né? A forma forte, se vocês lembram, diz que, além disso, além de uma ser menos a outra, a ação de da força entre dois corpos é sempre na direção radial do raio que liga os dois corpos. Né? Então, eu nem estou precisando dessa forma forte, vamos só pensar que elas são com diferentes sinais. Tá joia? Bom, dito isso, pessoal, dito isso, vamos analisar o movimento do sistema inteiro, né? Vamos pegar e somar sobre todas as partículas. Né? Eu estou querendo olhar o sistema como um todo, né? Eu estou querendo olhar o sistema como ele evolui. Então, vamos somar sobre todas as partículas K. Eu faço isso, a somatória em K de MK, RK, dois pontos, ou seja, massa K vezes aceleração K, é igual a soma em K das forças K, que é a soma em K das forças externas, ou seja, a somatória de todas as forças externas agindo em todas as massas, mais a somatória em K da somatória de J diferente de K, de FJK interna. Ou seja, aqui eu estou somando a força que 1 faz em 2, a força que 2 faz em 1, a força que 1 faz em 3, a força que 3 faz em 1, e assim por diante. Tá? Então, eu pego esse último termo aqui, eu posso reescrevê-lo da seguinte forma. Somatória em K, somatória de J diferente de K, olha, aqui é qualquer J diferente de K, de FJK interna, eu posso escrever como a soma em K de soma de J maior do que K de FJK interno mais F de KJ interno. E como eu estou somando em K e estou somando em J, eu posso permutar o J e K aqui, ó. Somar. Eu só pego os J's maiores que K. Tá? Eu não sei se vocês são familiares com esse tipo de manipulação, mas só para ficar claro, vamos fazer um exemplo com 3 partículas. Vamos fazer um exemplo para N igual a 3. Tá? Se eu fizer uma somatória de K, J de K, de FJK, eu tenho F12 mais F13 mais F21 mais F23 mais F31 mais F32. Certo? Agora, eu posso reagrupar isso daí como F21 mais F12 mais F31 mais F13 mais F32 mais F23. Certo? Que nada mais é do que a soma em K de J maior que K de FJK mais FKJ. Certo? Ou seja, isso é igual a isso. Tá bem? Espero ter convencido vocês disso daí. Tá? Agora, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que essa soma aqui é igual a essa soma aqui. Mas percebam que essa soma é FJK mais F de KJ. Tá? FJK mais FKJ tem que dar quanto, pessoal? Né? Pela terceira lei de Newton, FJK interno menos F de KJ interno. Então, quanto dá essa soma aqui? Obviamente, dá um zero. Né? Porque isso é igual a menos isso. Para qualquer JK. Para qualquer par JK. Portanto, pessoal, a soma de MK, RK, dois pontos, é igual
a soma das forças externas agindo na partícula. Tá bem? Ou seja, a soma das forças internas se cancela. Tá? Então, o primeiro resultado importante que a gente tem para o sistema de partículas é que o movimento do sistema de partícula, como um todo, é governado pela soma das forças externas. Então, a soma em K de MK, RK, dois pontos, é igual à soma em K das forças externas agindo no sistema, pois a soma das forças internas dá zero. Bem, dito isso, a gente conclui que o movimento do sistema, então, ele depende somente das forças externas, tá? Então, né, resumindo aquilo que a gente já falou, né, a soma em K de MK, RK, dois pontos, é igual à soma em K de FK externo agindo nas partículas. Professor, Pois não. uma dúvida, as forças internas, elas também englobam forças internas às próprias partículas? Por exemplo, uma força interna da partícula mesmo, Então, não do sistema. aqui a gente, se você consegue dividir a partícula em subpartículas, cada subpartícula vira uma partícula, se é que você me entendeu. Quando eu digo partícula, eu estou dizendo, eu estou assumindo essa partícula sendo uma coisa pequena o suficiente, em que ela não faz força nela mesma. Tá? Por isso que eu somo de J diferente de K. Tá? Mas eu entendi seu ponto, né? Se você pensa, por exemplo, se a partícula é um átomo de hidrogênio, você tem a força que o elétron faz no buraco, desculpa, que o elétron faz no próton, né? E, então você tem uma força interna dentro da própria partícula, é isso que você está dizendo, né? Isso. Tá. Então, mas nesse caso aqui, o que a gente está considerando? Está considerando que a partícula, ela é um sistema, ela é, vamos dizer, um sistema único, tá? Então, eu estou ignorando essas forças, mas no fundo, da mesma coisa, tá? Porque você pode pensar, você pode dividir, digamos, o átomo de hidrogênio, você pode dividir, tá, nas subpartículas que estão atuando lá dentro, tá? E daí, ao você ter uma partícula, você vai ter várias. Tá? Beleza. Obrigado, professor. Uhum. Então, pessoal, vamos definir o momento linear da partícula K como MK, RK ponto, tá? Então, esse é o momento linear da partícula K. Tá? Então, obviamente, eu vou falar que o momento linear total do sistema é a soma de todos os momentos lineares, né? Então, eu vou falar que o pesão é igual a soma em K de TK, que é igual a soma em K de MK, RK ponto. Tá? Então, o momento linear do sistema, obviamente, é a soma do momento linear de todas as partículas que compõem o sistema. Tá? Então, a gente pode olhar a variação variação temporal do momento linear do sistema, né? E ele é dado pelo seguinte: o P ponto é igual a soma em K do PK ponto, que é igual a soma em K do MK RK, dois pontos. Certo? Note, seguindo até o que eu tinha acabado de conversar com algum aluno aí, que perguntou, mas as forças internas dentro da própria partícula, né? Talvez eu tenha falhado em não ter definido para vocês bem o que eu chamo de partícula, mas nesse problema eu estou chamando de partícula algo indivisível, né? Não necessariamente indivisível, mas para o problema, eu vou considerar essa partícula, vou considerar que ela não se divide, ela é um ente, né, fechadinho. Né? Então, ele tem a massa constante
e eu não me preocupo com as forças internas dentro da própria partícula. Então, se eu digo que a massa dela é constante, então, na hora que eu faço a derivada temporal, dmk dt é zero, certo? Então, só para enfatizar isso, a massa de uma partícula, ela é constante. A massa do sistema não precisa ser, tá? Porque eu posso estar entrando com partículas ou saindo com partículas do sistema, tá? Mas então, quando eu falo uma partícula, eu tenho que ela tem a massa dela é constante, tá bem? Legal. Então, se eu tomo o P ponto é soma em K de P ponto, PK ponto, que é a soma em K de MK, RK, dois pontos, e nada mais é que a soma em K das forças externas. Tá bem? Então, pessoal, rapidamente, a gente conclui que dP dt é igual à soma das forças externas agindo no sistema. Tá? Ou seja, a variação temporal do momento linear total do sistema, tá, é igual à soma das forças externas agindo no sistema. Ou seja, se eu tenho um sistema isolado, de modo que eu não tenho nenhuma força externa agindo nele, tá, o momento linear do sistema é constante. Tá? Ele se conserva. Então, essa é como é a conservação do momento linear para um sistema de partículas. Isso diz, então, que eu só mudo o momento linear do meu sistema de partículas se eu tenho forças externas agindo nesse sistema. Tudo bem. Vamos continuar vendo aqui a conservação do momento linear, né? Um exemplo para a gente entender um pouquinho, né, como que a gente pode pensar na conservação do momento linear do sistema, né? Vamos pensar naquele exemplo bastante comum de um burrinho puxando uma caixa a partir do repouso. Imagina que eu tenho uma caixa, a caixa está parada em cima da terra, tá? E eu tenho um burrinho, feliz da vida aqui, puxando a caixa. Tá? Então, pessoal, o burrinho vai puxar a caixa e a caixa vai puxar o burrinho. Tá? Essa é a lei de Newton. Se o burrinho puxa a caixa puxa o burrinho. Né? Eu tenho a força que o burro puxa a caixa é igual a menos a força que a caixa puxa o burro. Tá? E a pergunta que eu faço para vocês é, eu acabei de falar que uma é igual a menos a outra. Como que esse sistema move? Como que o burrinho consegue puxar a caixa? Né? Alguém responde? Tem as forças externas de atrito, por exemplo. Exatamente. Então, pessoal, a conservação de momento, ela pode ser vista de duas formas. Tá? A conservação de momento linear, obviamente, se aplica. Tá? E ela pode ser vista de dois jeitos diferentes. O primeiro jeito, né, é como foi suposto aí, que tem a força de atrito. Então, não é só essa força e essa força que age. Eu tenho uma força de atrito feito na Terra, aliás, feito pela Terra, tanto na caixa quanto no burro, né? Então, o burro faz uma força de atrito na Terra, a Terra faz uma força de atrito terra-burro no burro. E faz uma força de atrito terra-caixa na caixa. Tá? Então, eu tenho a força de atrito da Terra no burro, força de atrito da Terra na caixa. O burro consegue puxar a caixa. Se ele faz uma força de atrito maior na Terra,
de modo que a força de atrito que a Terra faz nele é grande o suficiente que vence a força de atrito da caixa, certo? É isso que acontece. Então, você vai ter uma força externa. A força externa é a força da Terra de atrito que a Terra faz no bulbo e a força de atrito que a Terra faz na caixa. A soma delas tem que dar positivo, né? Assumindo positivo aqui para a direita, de modo que o burrinho continua feliz e contente puxando a caixinha. Não sei que burro que fica feliz e contente puxando caixa, mas isso aqui tá. Bom, a segunda forma de avaliar isso daqui é o seguinte. Agora vamos fechar o sistema aqui, ó. O sistema agora é burro, caixa, mais terra. Tá? Sistema fechado é isso daqui agora. Tá? Eu peguei a terra e pus junto. Tá? Então, você vai ter, né, a soma das forças, né? Aqui eu tinha até esquecido de pôr a força de atrito que a caixa faz na terra. Tá? A força de atrito de caixa na terra. Mas perceba o seguinte. O burrinho, ele vai estar empurrando a terra para trás, a caixa vai estar empurrando a terra para frente, a terra vai estar empurrando a caixa para trás, a terra vai estar empurrando o burro para frente, e o burro mais caixa começa a andar, né? Se a força que a terra empurra o burro para frente é maior do que a força que a terra empurra a caixa para trás, de modo que ele começa a andar para frente, tá? Mas para ele andar para frente, obviamente, ele está empurrando a terra para trás. Tá? Então, o movimento para frente do burro mais caixa é compensado por um movimento para trás da caixa, de modo que o sistema está parado. Tá? O sistema. Tá? Se você olha para o centro de massa, a gente já vai definir centro de massa daqui a pouco, mas se você olha para o sistema como um todo, ele não se moveu, porque a Terra foi um pouquinho para trás e o burro e a caixa foram para frente. Como a massa do burro e da caixa é muito menor que a da Terra, você nem vê a Terra não se mexe, né? No mundo real. Tá? Tá joia, pessoal? Bem, então, eu acho que já ficou claro essa questão, né? Então, vamos olhar o movimento do centro de massa. Eu falei centro de massa, mas eu falei sem introduzir, né? Como que eu vou descrever o problema através do centro de massa? Né? Primeiro, né, vamos definir um pouquinho o que é esse centro de massa. O que eu chamo de centro de massa? Para isso, eu vou chamar de mão a massa total do sistema de partículas, de modo que mão é a soma em K de mK. Então, emão é a soma de todas as massas do meu sistema. Então, a posição do centro de massa eu vou definir como emão vezes Rão é a posição do centro de massa, é igual a soma em K de MK RK. De modo, então, que Rão é 1 sobre a massa total, soma em K de MK RK. Tá bem? Na verdade, se você parar para pensar, a posição do centro de massa nada mais é do que uma média ponderada, e ponderada por quem? Pela massa da posição de cada partícula. Tá? Então, é basicamente isso. Né? Se eu tenho uma partícula levinha aqui e uma pesadona aqui, obviamente o centro de massa vai estar mais perto da massona pesadona. Se eu tenho uma massa e outra massa idêntica, o centro de massa vai estar no meio delas. Tá joia? Então, é uma média ponderada aí, ponderada por quem? Pela massa da posição das partículas. Tá joia? Tá legal? Então, pessoal, na definição do momento linear por sistema, né, que eu vou assumir um sistema fechado, o que eu quero? Professor, o que você está assumindo no sistema fechado? O sistema é assumido
sendo fechado, de modo que a massa que tem do sistema não muda. Tá? Emão é uma constante. Tá? Isso aqui é uma constante. Tá? Então, o P é a soma em K de MK, RK ponto. Isso daí é igual a emão, Rão, ponto. Tá? Então, a conservação do momento linear, eu tenho que dtzão dt é igual a força externa, que é igual a emão, Rão, 2 pontos. Ou seja, a aceleração do centro de massa é igual a soma das forças externas agindo no sistema dividido pela massa total do sistema. Ou seja, digo mais, você pode tratar o sistema como se fosse só uma partícula posta no centro de massa e com massa total emão, tá? Para fins de cálculo de momento linear e aceleração linear. Tá joia, pessoal? Tá legal? Esse resultado é bem importante e bem interessante, tá? E ele é válido, obviamente, se eu assumo um sistema fechado. Tá legal? Então, para a gente continuar aqui, vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo que foge um pouquinho desse nosso conceito de sistema fechado. Vamos ver um sistema aberto. Vamos pensar que eu tenho uma esteira, e essa esteira de massa emão. Tá? Vamos supor que essa esteira tem um comprimento infinito, ou seja, um comprimento bastante longo que eu não preciso me preocupar com isso. Tá? E sobre essa esteira é despejada uma carga de soja a uma taxa gama dm/dt. Ou seja, eu tenho, num determinado tempo, eu tenho uma massa m de soja que cai na esteira. E a taxa é dm/dt igual a gama, uma taxa constante. Tá? Quero saber qual a força que o motor da esteira deve fazer para que a esteira se mantenha, vou arrumar mais aqui, com velocidade constante. Ou seja, eu quero que a esteira se mantenha rodando com velocidade constante. B é qual a potência dissipada por essa força. Tá? E letra C, qual a taxa de aumento, dissipada não, né? Qual a potência feita por essa força, desculpa. Qual a taxa de aumento de energia mecânica do sistema? Tá? Então, para a gente pensar aí, se tem algum aluno aí que o pai é plantador de soja, então imagina que eu tenho aqui uma esteira, a esteira está rolando para cá, tá? Vou fazer a esteirinha aqui assim, bonitinho, tá? Então está vindo para cá, está indo para lá. Então aqui eu vou dizer para vocês que eu tenho um funilzinho, e aqui está cheio de soja, e está caindo soja aqui, de modo que a soja vai ficando em cima da esteira. E essa queda de soja é com uma taxa lambda igual a dm/dt. Tá bom? E a esteira, por si só, tem uma massa emão. Tá bem? Então, vamos ver esse problema. Perceba que esse problema ele é um pouco mais complexo do que o que a gente veio discutindo, porque agora a massa muda. Tá? O meu sistema é um sistema aberto. Então, eu tenho massa sendo introduzida ao sistema. Vamos ver qual é a força que o motor tem que fazer para que se mantenha com velocidade constante. Tá? Então, se eu olhar num determinado instante, o sistema é composto pela esteira de massa M e uma massa M de soja. Nesse instante, o momento linear do sistema é dado por isso daqui, né? Emão mais M vezes V. Tá? Eu sei que a força é derivada do momento linear do sistema, né? Então, se eu quero que a velocidade do sistema seja constante, então eu vou falar que a força externa para isso tem que ser dt igual a soma em K da força externa, que é a força do motor, tem que ser igual a emão mais eminho dv dt,
mais dm dt v. Note que a derivada é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Note que na derivada do primeiro, eu já usei que a derivada do emão é zero, né? Porque a massa da esteira é constante. Tá? Mas veja, eu quero um problema tal qual a velocidade do sistema não mude. Se a velocidade do sistema não pode mudar, obviamente, isso aqui é zero. dv dt é zero. Portanto, a força do motor é igual a dm dt vezes v, que é igual a gama vezes v. Se o problema está em uma dimensão, obviamente, a esteira está indo na direção x, a força do motor é gama vezes v. Então, se eu quero manter a esteira rolando com a velocidade v, eu tenho que a força que o motor deve fazer é gama vezes v. Tá joia? Agora, vamos ver qual que é a potência, né? Qual que é a taxa de energia que o motor entrega para o sistema, né? Ou seja, a potência da força do motor, que é a taxa de trabalho feito por esse, né? O trabalho é F dx, que é igual a F v dt. Então, dw dt é F vezes V, que é F, que então fica força do motor vezes V, que fica gama V quadrado. Essa é a taxa de energia dada ao sistema pelo motor. Tá? Essa é a potência do motor. Tá? É quanta energia que o motor dá para o sistema. Tá? Então, perceba que o trabalho que o motor faz, a variação temporal, né, a taxa de trabalho, é gama vezes V quadrado. E a outra pergunta, né? Aliás, se eu tinha esquecido dessa parte, que se eu olho como V é constante, eu posso escrever gama igual a dm dt, tá? E posso jogar o V lá dentro, né? Então, fica que a taxa de trabalho é ddt de mv quadrado, certo? Porque o V é constante, então eu posso pôr dentro da derivada sem problema nenhum. E eu escrevi desse jeito aqui só para provocar vocês, né? Que a gente vai ver agora a variação de energia do sistema. Tá bem? Bom, então, vamos olhar como que varia a energia do sistema. Primeiro, a taxa do trabalho da força externa é dw dt igual a dmv quadrado dt, né? A taxa de aumento da energia do sistema, bom, a energia do sistema é energia cinética, não tem energia potencial, né? Eu estou a esteira rolando na horizontal, né? Então, qual que é a taxa de aumento da energia cinética do sistema? A energia cinética do sistema é meio de Emin mais Emão V quadrado, certo? Essa é a energia cinética do sistema. Portanto, dE dt é igual a meio dm dt V quadrado, que é igual a meio de dmv quadrado dt. Percebe? Essa é a variação da energia cinética, ou variação da energia mecânica, né? Porque eu não preciso me preocupar com a energia potencial nesse caso. Essa é a variação da energia mecânica do sistema. E essa é a variação a taxa de energia dada ao sistema, né? A gente percebe o seguinte, pessoal. A taxa de variação de energia do sistema é metade da energia dada ao sistema. Então, toda vez que o motor dá 2 joules de energia para o sistema, a energia do sistema aumenta 1 joule. O que aconteceu com o joule perdido? Alguém sabe? E agora? O que ocorreu com a diferença entre a energia potencial, entre a potência do motor e a taxa de aumento da energia cinética do sistema? Alguém especula? Bom, se ninguém especula, eu respondo. Note que eu tenho esteira. Está caindo a soja. A soja, quando ela cai com velocidade, vou chamar de VS, velocidade da soja,
igual a zero. Ela cai aqui, né? Ela cai paradinha aqui no eixo X. Para ela começar a andar com a esteira, o que a esteira tem que fazer? A esteira tem que fazer uma força na soja. E qual a força que a esteira tem que fazer na soja? Se a esteira fosse... Se a parte de cima da esteira tivesse óleo, tivesse alguma coisa derrapante, a soja ia começar a andar com a esteira? Não, né? Quer deslizar. A soja só anda com a esteira porque a esteira puxa a soja através de força de atrito. Certo? Então, pessoal, o que acontece aqui é que a força de atrito que a esteira faz no grão, ela dissipa energia, porque é força de atrito. E dissipa exatamente metade da energia dada ao sistema. Tá joia? Então, a gente viu que a gente pode, obviamente, usar esses mesmos raciocínios quando o sistema é aberto. Tá bem? Alguma dúvida até agora, pessoal? Ô, professor, Claro. você pode voltar no slide anterior, por favor? Sem dúvida. Vamos aqui. Por exemplo, a força do motor deu gama vezes V, né? Só que a nossa esteira ela é infinita, né? Então ela vai acumulando a massa da soja. Uhum. O que eu fiquei pensando, por exemplo, digamos que a gente está num tempo igual a 1 que tem 10 grãos de soja, e depois a gente está num tempo muito maior que tem 1 milhão de grãos de soja. Então a massa é muito maior. Então o meu gama, ele não é constante. Né? Não, O o meu gama é gama... constante. O gama é constante, é DMDT. O gama, ele só é como a quantidade de massa introduzida ao sistema por unidade de tempo. Então a minha velocidade vai variando mesmo. Não, velocidade não. A força do motor é constante. Mas como que a força do motor pode ser constante, sendo que a minha esteira vai estar muito mais carregada? Não, mas isso não tem... não entendi a dúvida. Porque eu acho que a sua dúvida está partindo, você está pensando na segunda lei de Newton como F igual a MA. Uhum. Mas perceba que não é isso, né? F igual a dp dt. Porque o A é zero, porque a aceleração é zero, dv dt é zero. Ah, tá, verdade. Concorda? Tá bom? Concordo. Tá bom, beleza. Obrigado, professor. Uhum. Mais alguma pergunta? Se não, Nesse slide mesmo, se o atrito está dissipando uma energia, eles têm que estar fazendo um trabalho, certo? Mas para ele fazer um trabalho, ele não tem que estar fazendo uma força sobre uma distância? sim. Só que o grão não se move em relação à esteira, certo? Inicialmente, sim. Inicialmente ele se move, porque ele vai de uma... A esteira está com velocidade v. Certo? A esteira está com velocidade v. O grão, ele cai com velocidade zero. Ah, ok, faz sentido. Eventual, ele vai ter que andar um certo delta x até adquirir velocidade v. Certo? Obrigado. Uhum. Legal. Então, pessoal, vamos agora partir para uma discussão um pouco mais interessante e uma matemática muito mais chata. Vamos discutir momento angular de um sistema de partículas. Tá? Então, agora, eu não estou interessado no movimento de deslocamento linear do problema. Eu estou interessado no movimento de rotação do meu sistema. Tá? Então, a isso, eu vou lembrar do meu sistema, e o meu sistema ainda tem lá as suas N partículas.
tá? Então, eu vou me prender a uma partícula K por hora, tá? Na posição RK, tá bem? Então, vamos ver, né, o momento angular do sistema em torno de um ponto Q, tá? Então, eu vou assumir que eu tenho um ponto Q, tá? E vou estar girando o meu sistema de partículas em torno dele, tá? Então, se eu tenho essa késima partícula, eu vou dizer que a partícula de massa MK localizada na posição RK, o momento angular dessa partícula em relação ao ponto Q é dado por LKQ, LK é o L da partícula K, vírgula Q, em relação ao ponto Q. A gente sabe que o momento angular é posição produto vetorial, momento linear, então é R vetor P. Então, é o R em relação ao ponto Q, vetor o momento da partícula em relação ao ponto Q. Ou seja, é RK menos RQ, vetor MK, RK ponto menos RQ ponto. Então, é como se eu tivesse um ponto Q aqui, uma distância RQ, então, eu tenho na partícula K esse vetor aqui, RK menos RQ, tá? E se o ponto RQ não está parado, se ele se move, tá? Eu tenho uma velocidade RQ e eu tenho, então, a velocidade relativa da partícula K, que é RK ponto menos RQ ponto. Então, o que eu vou estar olhando? Eu vou estar olhando, né, no movimento do sistema, vou falar que o sistema são essas 5 partículas aqui, em relação ao ponto Q, aqui embaixo. Tá bem? Então, eu quero olhar o momento angular do sistema em relação a um ponto Q qualquer. Para fazer isso, pessoal, vamos analisar o momento angular do sistema como um todo. De novo, obviamente, o momento angular do sistema em relação ao ponto Q nada mais é do que a somatória em K de LKQ, que é a somatória em K de RK menos RQ, vetor MK vezes RK ponto menos RQ ponto. Tá bem? Bom, vamos olhar também como é a sua variação temporal. Vamos olhar o dL dt. dL dt é igual a soma em K, dLK dt, que é a soma em K de ddt de RK menos RQ, vetor MK RK ponto menos RQ ponto, mais RK menos RQ, vetor MK ddt de RK menos RQ ponto. Tá bem? Agora, a vida fica um pouco mais fácil se a gente sabe matemática e percebe aqui, ó. E percebe aqui. ddt de RK menos RQ é RK ponto menos RQ ponto. Vetor MK, RK ponto menos RQ ponto, mais RK menos RQ, vetor MK, RK dois pontos, menos RQ dois pontos. Vamos olhar o primeiro termo aqui. Tenho isso, vetor isso. O MK é um escalar. Então, eu posso, não me preocupo com ele no produto vetorial, obviamente. Tá? Quanto que é o produto vetorial de RK ponto menos RQ ponto, vetor RK ponto menos RQ ponto? Isso aí o cara que fez geometria analítica, lá no primeiro semestre de faculdade, aprendeu que isso aqui é zero. Porque um vetor, produto vetorial, ele mesmo é zero. Certo? É zero o produto vetorial entre vetores paralelos. Tá? Então, me resta só o segundo termo. E o segundo termo a gente pode brincar ainda com ele e reescrever da seguinte forma. Escrever, que é separar esses termos aqui, ó, esse e esse. Tá? Escreve, então, RK menos RQ, vetor MK, RK, dois pontos, menos soma em K de RK menos RQ, vetor MK, RQ, dois pontos. Tá? Então, pessoal,
eu tenho que a soma em K de RK menos soma em K de MK, né? Percebe que nesse segundo termo aqui, eu posso tirar o MK daqui da frente e pôr aqui, ó. Certo? Então, porque o RQ não depende de K. Certo? Então, eu posso pegar esse segundo termo e reescrever dessa forma aqui. Onde eu ponho o MK aqui na frente e eu faço tudo a somatória e depois eu faço produto vetorial com RQ 2 pontos. Certo? Então, eu fico somatório em K de MK RK menos somatório em K de MK RQ vetor RQ 2 pontos. Quanto que é a somatória de MK RK? Isso aqui eu vi há alguns minutos que isso aqui é M, é rho. Vocês concordam? Vocês concordam? Sim. Então, isso fica emão, somatória em K, em MK, perdão. Então, isso aqui fica simplesmente emão vezes rão menos RQ vetor RQ 2 pontos. Simplesmente isso. Tá? E agora eu tenho duas situações possíveis que eu quero lidar nesse curso. Primeiro, um referencial inercial. Ou seja, eu vou tratar nesse curso problemas nos quais o ponto Q ele pode estar se movendo, mas se ele estiver se movendo, vai ser com velocidade constante, né? Porque é um referencial inercial. Se eu tenho isso, eu tenho que isso aqui é zero. Portanto, isso aqui é zero. Outra situação possível é que se ele pode até estar acelerando, mas na direção do centro de massa do sistema. Tá? Então, nesse caso, rão menos RQ é paralelo ao RQ 2 pontos, de modo que esse produto vetorial é zero também. Então, eu vou tratar nesse curso essas duas situações. Basicamente, essa primeira. Tá? A maioria dos casos que a gente vai tratar nesse curso envolve essa primeira. A gente não vai se preocupar com momento angular em relação a pontos que estão sendo acelerados. Tá? Então, nesse caso, pessoal, essa soma se reduz ao primeiro termo, porque o RQ 2 pontos é zero. Tá? Então, esse cara aqui já era. Tá? Esse aqui é zero. Portanto, DLQ dt se reduz à soma em K de RK menos RQ, vetor MK RK 2 pontos. Tá, joia? Agora, vamos olhar o que isso significa. Vamos olhar o que isso significa. A gente tem, então, que DLQ dt é a soma em K de RK menos RQ, vetor MK RK 2 pontos. Tá? Agora, a gente sabe quem que é MK RK 2 pontos. Né? A gente acabou de ver que MK RK 2 pontos é igual a soma em K das forças externas, aliás, desculpa, é igual a FK externo mais a soma em J diferente de K de FJK interno. Certo? Isso daqui a gente viu há pouco. Né? Portanto, LQ dt é a soma em K de RK menos RQ, vetor, força externa, K, mais soma em J diferente de K de FJK interno. Tá? Eu vou separar nos dois termos. Vou escrever a parte externa. Você já deve estar percebendo por que eu vou fazer isso, né? Eu vou provar para vocês daqui a pouco que um dos termos é zero. Você já deve imaginar qual deles, né? Então, soma em K de RK menos RQ, vetor, força externa, FK externa, mais soma em K de RK menos RQ, vetor, somatório em J diferente de K, de força FJK interna. Esse segundo termo
Aqui, eu posso reescrevê-lo como soma em K, soma J diferente de K, de RK menos RQ, vetor FJK interno, como somatória em K, somatória em J maior do que K, de RK menos RQ, vetor FJK interno, mais RJ menos RQ, vetor de JK, aqui é KJ, tá, pessoal? No copy and paste aqui eu errei. FKJ interno, tá? Ah, professor, o que você fez aí? Aquele mesmo truque que eu fiz há pouco, né? De falar que eu posso, a soma de K em soma de J diferente de K, eu posso quebrar para soma em K, J maior do que K, e permutar os termos, né? Eu transformo o que é K em J e o que é J em K. Tá bom? Bom, agora eu lembro que FJK é igual a menos FKJ, de modo que fica RK menos RQ, vetor FJK interno, menos RJ, RQ, vetor de JK interno. Então, percebam que eu fico RK menos RQ, FJK, menos RJ mais RQ, vetor JK. Ou seja, esse cara cancela com esse. De modo que eu fico com RK menos RJ, vetor FJK interno. Tá? Ou seja, a força que J faz em K, produto vetorial com RK menos RJ, que é a distância, a posição relativa da partícula K em relação à partícula J. E a gente sabe, pela terceira lei de Newton, de forma forte, que a força que a partícula J faz na partícula K, ela é paralela, ou seja, ela é na direção do eixo que liga a partícula J à partícula K. Portanto, FJK é paralelo a RK menos RJ. Portanto, obviamente, essa somatória, ou cada termo dessa somatória, é nulo. Portanto, esse segundo termo aqui, como eu prometi, é zero. Então, eu tenho que DL, que é a somatória em K de RK menos RQ, vetor força externa. Tá? Vetor FK externo. Tá legal, pessoal? Tá joia? Então, eu defino o torque em relação ao ponto Q sobre a partícula K como sendo o torque. Faltou um vetor aqui, ó. Eu podia perder 0,2 na prova. O torque KQ é igual a RK menos RQ, vetor FK externo, tá? Defino o torque sendo assim, ou seja, o braço de torque, vetor a força que está causando o torque, tá? De modo que o torque total sobre o sistema de partículas em relação ao ponto Q é dado por, de novo, eu esqueci do vetor, mais 0,2 que eu perdi na prova, tá? Soma em K de torque KQ, que é soma em K de RK menos RQ, vetor FK externo. Isso daí é exatamente isso daqui. Portanto, DLQ dt é igual ao torque agindo no sistema de partículas. Tá? Então, a variação do momento angular de um sistema, tá? É igual ao torque externo agindo no sistema. Ou seja, só muda o momento angular do sistema se eu tenho um torque externo agindo no sistema de partículas. Tá legal? Tá joia, pessoal? Como isso fica se eu pensar em termos do centro de massa? Vamos dar uma olhada. Tá? A gente lembra que, por causa do momento linear do sistema
é igual à massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. E o caso momento angular? Eu posso dizer que é igual à posição do centro de massa vetor momento do centro de massa? Será? Vamos dar uma olhada. O LQ é igual a soma em K de RK menos RQ vetor MK vezes RK ponto menos RQ ponto. Certo? Vamos definir outros dois vetores. Vou chamar de RK', RK menos R'ão, e R'Q, a posição do R'ão em relação ao ponto Q, que é R'ão menos R'Q. Tá? Então, basicamente, eu tenho, né? Deixa eu rabiscar aqui, o sistema aqui, XYZ, tá? Aliás, XYZ. Eu tenho a minha partícula K, que eu vou desenhar de amarelo. Tem a partícula K. Eu vou desenhar de vermelho o centro de massa. Que é o centro de massa. E eu vou desenhar de verde ponto Q. Esse aqui é o ponto Q. Tá? Então, eu estou falando para vocês que o RK' é esse vetor aqui. Ó. Tá? É o vetor, posição relativa da partícula K em relação ao centro de massa. E o R'Q é esse vetor aqui. Tá bem? É a posição do centro de massa em relação ao ponto Q. Lembre que o ponto Q é o ponto em relação ao qual estou calculando o momento angular. Tá? Eu faço isso, eu posso reescrever como RK é igual a RK' mais R'ão. Tá? Eu simplesmente passei esse R para cá. E RQ é igual a R'ão menos R'Q. Eu simplesmente passei esse para cá e esse para cá. Tá? De modo que eu posso agora substituir RK e RQ nessa expressão aqui em cima por essas daqui. Tá? O RQ vai ficar somatório em K de RK' mais R'ão menos. Deixa eu só apagar aqui para não ficar em cima. Tá? Vai ficar soma em K de RK' mais R'ão menos R'ão menos R'Q, vetor MK vezes RK' ponto mais R'ão ponto menos R'ão ponto menos R'Q ponto. Percebam que os R'ão rosa se anulam, tá? E eu fico em soma em K de RK' mais R'ão Q ponto, mais R'Q, vetor MK RK' ponto mais R'Q ponto. Tá? Agora, eu posso pegar esse cara aqui e separar por partes. Vamos pegar e fazer produto vetorial desse com desse, com esse, desse, com esse, desse, com esse e desse, com esse. O primeiro termo fica soma em K de MK R'Q vetor R'Q ponto. Né? Soma em K de MK vezes o quê? Posição do centro de massa em relação ao ponto Q e velocidade do centro de massa em relação ao ponto Q. Tá? Mais soma em K de RK' vetor MK RK' ponto, mais soma em K de MK RK' vetor RQ ponto, mais soma em K de RQ vetor MK RK' ponto. Tá? Veja que a gente tem esses outros três termos aqui. Obviamente, a gente vai mostrar que alguns deles é zero. Tá? Mas o primeiro deles, perceba, isso não depende em nenhum momento de K. Então, eu fico simplesmente
somatório em K de MK vezes RQ, vetor RQ ponto. A soma em K de MK é emão. Então, esse primeiro termo, obviamente, é emão RK, vetor RK ponto. RQ ponto, desculpa. RQ, vetor RQ ponto. Isso nada mais é do que eu posso trazer esse M aqui dentro. E o emão, vetor Rão ponto, em relação ao ponto Q, nada mais é do que o momento linear do sistema em relação ao ponto Q. Então, esse primeiro termo, pessoal, esse primeiro termo aqui, ó, nada mais é do que Rão Q, vetor Pzão Q. Ou seja, nada mais é do que a posição do centro de massa em relação ao ponto Q, vetor o momento do centro de massa em relação ao ponto Q. Mas perceba que isso, né, é só o primeiro termo. Tem outros 3 termos. Tá? E a gente pode olhar também o seguinte, o segundo termo, esse daqui, ó, esse segundo termo é a soma em K de RK', vetor PK'. Ou seja, o que é o RK'? RK' é a distância entre a partícula K e o centro de massa. E o PK' é a velocidade da partícula K em relação ao centro de massa. Tá? Então, esse segundo termo, ele é o momento angular dele, né, nesse segundo termo, ele é a posição da partícula K em relação ao centro de massa, vetor o momento dessa partícula K em relação ao movimento do centro de massa. Tá? Então, percebam que eu tenho um termo que é do centro de massa em relação ao ponto Q e um termo que é de cada partícula K em relação ao centro de massa. Vamos olhar, então, agora os 2 últimos termos. Vamos lá. Ao olhar os 2 últimos termos, tá? Eu tenho que soma em K de MK RK', vetor Rão Q, ponto, mais soma em K de Rão Q, vetor MK RK', ponto. Agora, esse cara aqui, a gente já substituiu por isso aqui, né? RK menos Rão. A gente definiu o RK' dessa forma. De modo que o RK' ponto é igual a RK ponto menos Rão ponto. Certo? A soma em K disso tudo dá o quê? Soma em K de MK RK menos Rão é igual a soma em K de MK RK menos soma em K de MK Rão. Agora, isso daqui, pessoal, vocês concordam que é emão, é Rão, isso daqui é emão? De modo que fica emão é Rão menos emão é Rão, vetor é Rão Q ponto, que é igual a 0. Então, esse cara aqui é 0. Certo? Consequentemente, o segundo termo é 0 também, porque essa soma aqui vai dar emão é Rão ponto menos emão é Rão ponto. Certo? Da mesma forma que esse cara aqui deu 0, esse cara aqui também dá 0. O que faz sentido, né? Porque, percebam, eu estou somando em K as distâncias relativas ao centro de massa. Mas o centro de massa, por definição, é a posição central do cara. É a média, que eu chamei de média ponderada pela massa. Obviamente, a soma das posições relativas vai dar 0. E a soma das velocidades relativas também tem que dar 0. Pela própria definição do que é o centro de massa. Né? Então, consequentemente, os 2 termos finais são nulos. De modo que o LQ fica igual a soma igual a Rão Q, vetor Pzão Q, ou seja, movimento do centro de massa, mais soma em K de RK', vetor PK'. Note, então, que tem um segundo termo. Tá? Ou seja, eu tenho um termo, momento angular do centro de massa em relação ao ponto Q, e eu tenho um termo
a soma sobre os momentos angulares de todas as partículas K em relação ao centro de massa. Tá bem? Percebam, então, pessoal, que o momento angular total do sistema não é apenas o momento angular do centro de massa. Tá? Tem um termo relativo. Ah, professor, mas isso faz sentido? Faz. E eu vou te dizer o porquê. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que aqui, ó, eu tenho o eixo Z. Eu tenho o eixo Z. Tá? E aqui eu tenho um halter. Vamos imaginar que a massa do halter, né, só tem uma massa M aqui na ponta, uma massa M aqui na ponta, e o centro aqui tem massa zero. Só por questão de simplicidade. Tá? E vamos imaginar, então, que ele está passando bem pelo centro do halter aqui, o eixo Z. Tá? Então, você está lá na academia, né, usando esse halter. Então, se você solta ele, ele cai. Tá? Então, tem força externa aqui, força externa aqui. Obviamente, eu vou ter que a variação do momento linear desse halter é igual à massa total dele, que vai ser 2m, vezes a aceleração, que é a gravidade. Tá? E o momento linear dele vai ser 2m vezes a velocidade em cada ponto. Tá? Agora, vamos imaginar que ele não está caindo mais. Imaginar que ele está em cima de uma mesa, tá? Lisa, que ele não tem atrito nem nada, mas alguém vem e dá um peteleco nele, de modo que ele começa a girar em torno do eixo Z. Tá? Ele só está girando em torno do eixo Z. E esse eixo Z passa pelo centro de massa. Pergunto para vocês. O ponto Q, obviamente, é aqui. Porque se eu estou girando em torno do ponto Q, o ponto Q é o centro de massa, então eu estou girando em torno do centro de massa, o meu ponto Q, obviamente, está aqui no centro de massa. Tá? Então, vamos olhar esse cara. Qual que é a posição do centro de massa em relação ao ponto Q? Esse cara aqui. É zero, vocês concordam? Porque eu estou girando em torno do centro de massa. Tá? Então, o centro de massa é o ponto Q. Então, RQ é zero. Eu nem preciso, mas o PQ é zero também. Eu não preciso que ele seja. De modo que esse primeiro termo é zero. Mas percebam o seguinte. O momento angular do sistema é zero? Não é, porque está girando. Eu tenho momento angular. Esse cara está girando. Mas por que eu tenho momento angular, pessoal? Porque cada bolinha aqui está girando em relação ao centro de massa. Ou seja, esse termo aqui, vou até fazer de azulzinho, esse termo aqui não é zero. Tá? Então, pessoal, o primeiro termo, que é o termo em relação ao centro de massa, é zero. Mas o termo que tem a ver com o movimento centro de massa é zero. Mas o termo que é o movimento relativo em relação ao centro de massa não é zero. Tá? Então, percebam essa diferença. É uma diferença bastante importante, pessoal. Tá? Não é apenas o momento angular do centro de massa. Isso daqui, eu estou cansado de dar errado em avaliações. Porque o aluno já coloca na cabeça só isso aqui e já sai fazendo conta. Tá? Então, para não fazer isso, vou fazer aqui um resuminho. Momento linear versus momento angular. Momento linear, a conservação. dt é igual à soma das forças externas, que é igual à massa total vezes a aceleração do centro de massa. Tá? Em relação ao centro de massa, eu tenho que o P total é igual a massa vezes a velocidade do centro de massa. Tá bem? Momento
angular. A conservação. dL dt em relação a um ponto Q é igual à soma, em todos os casos, dos torques. Gente, eu vivo esquecendo de pôr vetor no torque. Mas vamos lá. O torque é vetor, tá? O professor já perdeu 0,6 aqui na prova. Então, a soma em K dos torques KQ, que é igual ao torque externo agindo no sistema. Então, a soma dos torques externos agindo no sistema de partículas. Tá? E em relação ao centro de massa, eu posso escrever o momento angular como o momento angular do centro de massa em relação ao ponto Q, mais o momento angular relativo de cada partícula K em relação ao centro de massa. Tá bem? Então, percebam. Aqui, eles estão até que bem correspondentes, né? Porque a variação do momento linear é igual à soma das forças externas. A variação do momento angular é igual à soma dos torques externos. Já aqui, eu tenho que o momento linear, ele é tão somente o momento linear do centro de massa, portanto, o momento angular, ele é o do centro de massa em relação ao ponto Q, mais o momento angular relativo. Tá joia, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente definiu o sistema de partículas, a gente falou do sistema de partículas fechado, né? A gente fez um exemplo no qual ele não era fechado, e viu que, obviamente, a física não muda, né? Só fica um pouquinho mais complicado. E a gente discutiu conservação de momento linear e conservação de momento angular para um sistema de partículas. Tá? Então, a gente termina a aula de hoje aqui. Na próxima aula, eu vou querer discutir com vocês a parte de energia, ou seja, a gente vai discutir a energia de um sistema de partículas e sua conservação. Tá joia, pessoal? Então, a gente termina a aula de hoje por aqui e eu fico aberto.